Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. Segundo dados da Prefeitura, a capital gaúcha tem cerca de 5.300 pessoas vivendo em situação de rua. Para auxiliar esse público, muitas ONGs e entidades da sociedade civil promovem ações como a distribuição de marmitas em pontos de grande concentração, como a Praça da Matriz e debaixo do Viaduto da Conceição. No programa de hoje, vamos discutir os desafios de acolher e retirar esses cidadãos dessa situação e como iniciativas como essa de entrega de alimentos impactam no trabalho dos serviços de assistência social. Para isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio Matheus Xavier, secretário municipal de Assistência Social de Porto Alegre, a doutora Tatiana de Lorenzo, juíza corregedora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Jamile Saldanha, assistente social, e Rose Carvalho, fundadora e coordenadora da ONG PF das Ruas. Bom, pessoal, obrigado por terem aceito o convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Começo com o secretário. Secretário, como falei ali na abertura, são mais de 5.000 pessoas vivendo atualmente em situação de rua aqui na capital. São dados que eles às vezes sobem, descem, não tem um número, digamos, oficial específico, porque são várias, né, peculiaridades aí envolvendo esse público. Gostaria que o senhor falasse, dentro desses 10 meses, quase 10 meses, né, que o senhor está aí à frente da Secretaria de Assistência Social, como é que está sendo esse trabalho, como que o senhor pretende ter mais precisão nesses dados para conseguir, né, implementar políticas públicas mais eficientes para a população em situação de rua. Bom dia, Gilberto. Bom dia, colegas convidadas também junto do programa, a todos que nos assistem na TV Câmara. Desde que estou como secretário, no início do ano, o prefeito Sebastião Melo deu a missão de a gente conseguir priorizar essa questão do enfrentamento a esse problema grave que é as pessoas em situação de rua, né? A gente não pode nunca deixar de lembrar que é desumano as pessoas estarem em situação de rua e por isso que nós temos que sempre ter políticas públicas qualificadas e cada vez mais aumentar a oferta de serviços para essa população que está em extrema vulnerabilidade e está na pior situação do momento de vida dela, né? Que estar na rua, como eu digo, é sempre desumano. E desde aí a gente tem feito um diagnóstico em relação aos nossos serviços e principalmente a esse perfil das pessoas em situação de rua que nós temos na nossa cidade. Nós temos esses dados do CadÚnico, que mostra sobre em torno de 5.200 pessoas, mas o CadÚnico é um cadastro que ele é feito de 2 em 2 anos, então muitos já estão defasados. A gente tem um censo que está sendo contratado junto à URGS e que nos próximos meses é para nos trazer um panorama melhor em relação a esses números exatos, mas independente de a gente ter esses números fiéis, a gente já tem feito melhorias nas estruturas. A gente identificou que durante o início do ano nós tínhamos uma defasagem em relação a nossas vagas em albergues, né, e acolhimento durante a noite, e dali até hoje nós conseguimos mais que duplicar o nosso número de ofertas, né, nós tínhamos, passamos para mais de 530 vagas per noite, né, e também ampliamos serviços na questão do auxílio moradia para pessoas em situação de rua exclusivamente. Nós tínhamos até maio 86 auxílios moradias exclusivamente para essa população e hoje são mais de 530 ofertas de auxílios moradias. Nós temos mais de 220 pessoas que já estão domiciliadas, recebendo benefício em conta e conseguindo ter um lugar digno para elas morar. Além disso, nós também implementamos na Operação Inverno o nosso auxílio viagem. Aquelas pessoas que não são da cidade, que têm algum vínculo familiar na sua cidade de origem, algum parente em uma outra cidade que possa acolher eles para não estarem mais em situação de rua, sendo do interesse deles, sendo da escolha deles, a gente consegue comprar passagem na hora para eles, no dia, para que eles voltem para o seu vínculo familiar ou para a sua cidade de origem, como eles quiserem. Então, nessa Operação Inverno, que nós tivemos de maio até o final de agosto, foram mais de 440 pessoas que superaram a situação de rua em Porto Alegre. Então, nós temos a gente sabe que é extremamente complexo, né, esse trabalho, porque o perfil da população de rua em Porto Alegre são majoritariamente homens com idade economicamente ativa e famílias unipessoais, que são somente eles, né, que já perderam seus vínculos familiares. Então nós temos que ter diversos serviços
ofertado para eles de diversas formas. Então a gente tem trabalhado muito para conseguir avançar. Estamos abrindo mais 3 casas de passagem agora, que são atendimento 24 horas, com mais 150 vagas para essa população. E nesse formato temos trabalhado bastante para avançar. A gente sabe que é um tema complexo, não é fácil de resolução. Quem traz solução simples para problemas complexos está mentindo para a gente, mas a gente tem avançado e tem melhorado muito na nossa cidade o serviço para a população de rua. Secretário, tu comentou dessa complexidade. É importante, né, que todos os poderes aí públicos, né, não apenas Poder Executivo Municipal, mas todos esses órgãos oficiais, né, se articulem em ações, né, que auxiliem essa população. A doutora Tatiana faz parte aí do POP Rua Ajude, né, que é digamos, um comitê, né, criado a partir de uma resolução, de uma determinação do CNJ, que busca, enfim, fazer o Poder Judiciário participar mais ativamente dessas questões, aí, conseguir levar serviços, né, conseguir dialogar, debater com outros entes, outras esferas, doutora Tatiana, acerca aí do apoio à população em situação de rua. Sim, bom dia a todos. O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça do Estado, junto com os outros tribunais, eles fazem, e o próprio município também integra o Comitê Pop Rua Ajude, eles fazem parte, então, desse Comitê Regional Pop Rua Ajude, que ele foi instituído em 2023 através de uma política do Conselho Nacional de Justiça, que foi dado pela Resolução 425, que institui as políticas judiciais de atenção às pessoas em situação de rua. Então, todos os tribunais do Brasil, eles integram comitês locais, né, esses comitês regionais, e fazem diversas ações em prol das pessoas em situação de rua. E o nosso tribunal, então, junto com os demais integrantes do Comitê Regional Pop Rua Ajude, eles buscam fazer mutirões, né, levar a justiça itinerante também às localidades, né, próximos, né, onde eles moram, do Centro Pops, enfim. E nós vamos realizar agora, então, no dia 12 de dezembro, um grande mutirão no Largo Zumbi dos Palmares, em prol, então, das pessoas em situação de rua. Será uma grande rede, né, de união de vários serviços judiciários, fornecimento de documentos, perícias médicas, as ONGs, né, nós vamos atender os migrantes também. Vamos tentar agregar, nós ainda estamos construindo o mutirão, então buscando as parcerias, né? A nossa ideia é também integrar a sociedade civil, buscar então serviços de corte de cabelo, atendimento veterinário. A prefeitura vai colaborar também com com a saúde, né, com atendimento de saúde, vacinas. Então, assim, vai ser a ideia desses mutirões é que num único dia eles consigam resolver vários problemas, né? Por exemplo, precisa de um benefício previdenciário, mas não tem o documento. Então, faz o seu documento, já consegue passar no INSS, de repente já realiza a perícia médica. Se já é feito o pedido administrativo, se não é concedido, já está ali a Justiça Federal com a Defensoria Pública para tentar ajuizar uma ação, já tem um juiz ali que, conforme já auxilia numa conciliação. Então, essa é a ideia, tentar resolver num único dia, né, atender essas pessoas. Perfeito. Jamile, agora eu gostaria de começar conversando contigo acerca dessa questão aí da distribuição de marmitas, né? A gente sabe que alguns municípios brasileiros, né, já implementaram algumas restrições, digamos assim, quanto à distribuição de alimentos, marmitas, enfim, a pessoas em situação de rua. Aqui em Porto Alegre tem uma proposição, eu não gostaria de entrar especificamente nesse projeto de lei que está tramitando, mas que busca trazer uma organização, digamos assim, para essa distribuição aí para as ONGs, para as entidades que fazem esse trabalho. No caso, elas deveriam ter um cadastro na prefeitura, manter a organização daquele lugar onde ocorre a distribuição, enfim, com o objetivo, né, segundo esse projeto aí, de garantir a segurança, né, e realmente a efetividade nesse serviço. Gostaria de saber de ti, que já trabalhou com pessoas em situação de rua, tem uma longa experiência nessa área. Isso daí não seria prejudicial, digamos, o processo dessas pessoas aí, a alimentação, que é um item básico, né, de todo ser humano? Pertinente tua
tua pergunta, e a fala do Matheus, ela já começa sendo muito feliz. Se a gente tiver qualquer resposta simples, a resposta já está errada, né? Trabalhar com pessoas em situação de rua, de fato, é uma demanda tão complexa que, assim como colocado pela doutora Tatiana, a gente precisa da intersetoriedade, né? Então, senão o trabalho ele não funciona. E qual é a preocupação do assistente social e dos colegas que trabalham junto? Que a burocratização ela acabe gerando outros prejuízos. E um grande papel do assistente social é desburocratizar o acesso a diversos serviços, né? É desmistificar. E uma das grandes preocupações é que, de fato, que políticas como essa, sem a contribuição de profissionais técnicos que trabalhem na área, porque, por exemplo, se eu, enquanto assistente social, não atuar na área, eu também posso correr o risco de gerar prejuízos nessas interpretações. Então, claro que a Rose, que atua diretamente, vai ter maior propriedade para falar enquanto instituição do terceiro setor, mas uma grande preocupação é que isso possa gerar maior burocratização, até porque nós temos ONGs espalhadas por diversos, né, isso em todo o município, não é uma particularidade de Porto Alegre, e esse acesso também é importante, porque pode ocorrer da prefeitura não conseguir chegar em um determinado lugar que a instituição do terceiro setor possa ter maior facilidade. Outro ponto, nós temos uma lei federal, né, de 2020 que já fala sobre essa questão da distribuição de alimentos e ali já traz algumas diretrizes importantes onde a gente tem que cuidar para não se perder e que a gente não tenha evoluído no sentido federal e que no sentido municipal ou estadual a gente acabe retrocedendo dentro das políticas públicas voltadas para a população em situação de rua. Exatamente. Rose, como a Jamile comentou, né, tu tem esse trabalho aí em loco, digamos assim, né, com as pessoas em situação de rua. Tu faz parte, né, do PF das Ruas, que antes de começar, que essa gravação estava conversando contigo, tu tem mais de 20 anos aí nessa trajetória de auxílio. O PF das Ruas tem cerca de 9 anos, né? Atualmente, como é que está funcionando esse projeto, Rose? Como é que enfim, o dia das distribuições, da distribuição de marmitas? Como é que vocês fazem essa organização? Como é que o preparo, toda essa logística? Porque demanda, né, não apenas aí por parte de vocês, né, um trabalho, uma dedicação, mas por parte também ali de quem vai auxiliar. Não sei se vocês têm algum apoio de órgãos oficiais, de outras entidades. Fala um pouquinho pra gente. Então, o Prato Feito das Ruas, ele surgiu nós pensando sempre na população de rua. Mas com todas as coisas que aconteceram, né, o Covid, depois as enchentes, a gente abriu um leque e agora ele atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, entrou na fila, é uma pessoa como eu, como tu, que tinha casa, que perdeu o emprego e hoje está com fome. E como tu mesmo falou, é uma necessidade básica. Então, na fila tem de tudo. Tem pessoas com nível superior, que falam 3 idiomas, tem todo tipo de pessoas. A maioria, 98%, são homens, poucas mulheres. A ONG escolheu ali esse viaduto, porque ele é coberto. Aí tu pode entregar as refeições. O viaduto da João Pessoa. Viaduto da João Pessoa, Imperatriz Leopoldina. É coberto, então tu pode entregar tanto no dia de chuva e dia de sol. Ali perto da Redenção e da usina passa muita gente procurando às vezes comida na lata de lixo. Então esse era o nosso foco inicial. Pessoas fazendo os bicos, né, nos carros. Então era para essas pessoas que a gente começou. A nossa ONG é bem grande, nós temos mais de 100 voluntários. Há 9 anos que nós começamos e a gente fez várias parcerias com os médicos do mundo, com corte de cabelo, com os barbeiros. Temos hoje também assessoria jurídica. Então não é só marmita, não é só uma comida, né? Então tem toda essa assistência que a gente consegue passar para eles. O acolhimento também, a gente fez parcerias com as comunidades que fazem, comunidades terapêuticas, né, para nós tentar tirar eles da rua. E hoje já conseguimos tirar 5 pessoas da rua, 2 delas trabalham comigo. Então a gente tem toda essa preocupação em não dar só comida, né?
em dar toda essa assistência. E o Prato Feito das Ruas tem uma sede própria que fica do lado, temos CNPJ, tudo regularizado. Temos toda aquela preocupação de deixar o ambiente limpo, de oferecer um prato de comida com acolhimento. Quando tem lá os médicos do mundo, como teve agora sábado passado, eles vão uma vez por mês, é mais de 50 profissionais. Tem veterinários, quiropraxistas. Então, é um grande centro de eventos ali, enorme, ficam muita gente, muitas pessoas. Em relação a essa proposta aí de regulamentação, Rose, como é que tu vê? Pelo que eu entendi, você já cumpre, né? Você já tem essa organização, esse projeto bem estruturado. Sim, já somos bem estruturados. As nossas doações são todas de pessoas físicas e de empresas. Não recebemos nada do governo. Não, então é tudo nós, os nossos voluntários é que fazem as comidas, eles é que trazem tudo pronto, né? Nós não entregamos também comidas, é só nos sábados que a gente entrega comida ali, a gente não bota no carro e entrega pelas ruas, como outras ONGs. O Prato Feito das Ruas é uma ONG diferenciada. A gente tem ponto fixo, que é o viaduto da João Pessoa, aos sábados de manhã. É somente ali que nós entregamos. Eu acho que tem que ser uma coisa organizada. Eu concordo com a prefeitura que tem que ter uma coisa organizada, realmente. Outras ONGs, muita gente surgiu, né? Muitos grupos surgiram nas enchentes e na época do Covid. Eu quero fazer a entrega, eu quero entregar. E houve realmente, principalmente na Praça da Matriz, eu me lembro, houve assim uma desorganização. Eu me lembro assim que, tipo, na quinta, na sexta e no sábado, às vezes eles comiam 5 vezes, porque iam 5, 6 ONGs entregar. E na segunda e na terça não ia ninguém, nenhuma ONG. E aí até foi feito, assim, o grupo das ONGs de Porto Alegre. Mas não foi para tentar organizar isso, né? Sim. Mas nem todas as ONGs, nem todos os grupos quiseram entrar. Mas eu acho que é uma coisa que tem que regulamentar, tem que regularizar isso, para a gente ter um pouco de controle, né? Mas o importante é não deixar de dar comida para eles, porque quem está na rua tem fome, é uma necessidade básica. E se a prefeitura não dá, o governo dá, deixar as ONGs entregarem a comida de uma maneira higiênica, limpa, com data, mas ter assim, na segunda, na quarta, na sexta, né? Eu acho, essa é a minha opinião. Perfeito. Secretária, quanto a essa proposta, enfim, essas discussões quanto a regulamentar, a Rose comentou que ela não vê com maus olhos. O projeto dela já é organizado, né? Comentou aí referente a essa questão de muitas ONGs entregarem em determinado dia da semana e outros não aparecerem. Como é que tu vê, secretário, o trabalho aí da assistência social do município de Porto Alegre, um órgão oficial aí, como é que vocês observam essa proposta? A gente fica muito feliz de ouvir da Rose, que tem um trabalho fantástico ali no PF das Ruas, que faz essa entrega há muitos anos, né? Também concordar sobre a questão da organização, porque eu acho que o mais importante é a gente ter muito claro que não é proibir de fazer a entrega da alimentação. Nós temos hoje em Porto Alegre 6 restaurantes populares, estamos ampliando para 10 a partir do ano que vem. Nós temos 130 pontos populares que são regulamentados pelo MDS, que fazem entrega de alimentação também, e temos essas diversas ONGs que fazem essa entrega, e a gente sabe que é na melhor boa vontade do mundo, que é de querer fazer o bem para as pessoas, conseguir melhorar a vida delas naquele momento. Só que a gente tem que pensar essa política pública de segurança alimentar de uma forma que seja um caminho para a superação de rua. E aí, quando a gente pensar nessa política, nós temos que pensar uma forma organizada para que essas entregas sejam feitas num local adequado, que a gente consiga também, como assistente social, ser parceira da Rose, para botar uma assistente social lá naquele local, para conseguir fazer encaminhamento de benefício, conseguir encaminhar para que a pessoa receba essa alimentação no local adequado, e se ela queira ir para um acolhimento, já vá para o acolhimento, a gente consiga fazer o direcionamento das pessoas pensando na superação de rua delas. Porque a gente tem que sempre lembrar, e eu reforço muito isso, estar na rua é desumano. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar que o primeiro ponto da dignidade dela é o alimento. Ela conseguir ter um alimento adequado, num local adequado, para ela se alimentar de forma digna, e é isso que a gente está buscando com essa organização.
Porque eu tenho um caso muito emblemático que a gente teve sempre na rua, conversando com a Rose e com as outras ONGs, conhecendo a realidade da rua, para entender o porquê que as pessoas estavam nos pontos que elas estavam. E a gente conversou com o seu Chico, que foi um que foi beneficiado também pelo nosso auxílio viagem e voltou para o seu vínculo familiar. Ele me dizia: Matheus, eu perguntei para ele como é que é estar nas ruas. Ele falou para mim assim: a gente não tem perspectiva. É uma nuvem cinza. Eu me lembro que me pegou muito essa questão de ele falar: é uma nuvem cinza na nossa cabeça, a gente não tem uma perspectiva de vida, de futuro. E ele falou, porque a gente abriu um abrigo temporário no DEMAB. E ele começou a frequentar esse abrigo do DEMAB e lá ele fez um vínculo com uma servidora, uma assistente social, a Priscila, que é uma querida também. E ele conseguiu, a Priscila fazendo esse vínculo com ele, convencer ele de que era importante ele voltar para o seu vínculo familiar e voltar para a sua família. E aí ele aceitou o auxílio viagem e voltou para o seu vínculo familiar. Então, por isso a importância de a gente fazer esse vínculo e conseguir que as pessoas acessem os nossos serviços. E quando a pessoa está na situação que nem a do seu Chico, que estava com uma nuvem cinza na cabeça dele, ele quer um mínimo para subsistir. Sim. E o que é o mínimo para ele subsistir? É a alimentação, para ele não morrer de fome, e é a questão da mendicância, para ele ter algum tipo de acesso a recurso, para às vezes o álcool como um subterfúgio para ele, algum tipo de droga quando tem uma dependência química. E hoje nós temos dados que mostram que mais de 70% das pessoas que estão em situação de rua têm problemas com álcool ou drogas. Então é importante que a gente saiba essa realidade das pessoas, porque não é uma pessoa que nem nós, que estamos numa realidade e numa condição melhor e que tem esse discernimento sobre o que é ruim ou bom para elas. Por isso que a gente, quando eles pensam na subsistência, a gente precisa que o alimento que eles recebam seja no local adequado para a gente fazer esses encaminhamentos e que eles possam ter acesso a esse tipo de serviço de saúde mental que é fundamental para eles. Então, por isso que a gente busca não é a proibição em relação às entregas, é justamente organizar esses espaços para que seja entregue de uma forma qualificada e que a gente consiga fazer a porta de saída das pessoas para superar a rua. Perfeito. Doutora Tatiana, do ponto de vista legal, existe alguma restrição, alguma lei, enfim, algum princípio que torne essa proposta aí de regulamentar inviável? Tem alguma possibilidade legal de impedir essa regulamentação, ou realmente o município pode, se ele quiser adentrar nessa questão, realmente exigir das ONGs, das entidades, que elas tenham esse cadastro, que elas façam todo esse trabalho aí posterior de limpeza dos locais, ou não existe um espaço para isso? Olha, em princípio, o município ele pode regulamentar, né? Mas, claro, vai ser analisado se ele não ultrapassa os limites, né? Se não há alguma inconstitucionalidade nessa lei. Penso que é necessário realmente que haja, né, uma organização, mas sem que haja uma burocratização que vede totalmente e que impeça a distribuição dos alimentos. Porque a gente também não pode esquecer que o ser humano, ele também tem, né, é inerente ao ser humano o princípio da fraternidade e da solidariedade. Então, isso a gente também não pode esquecer, faz parte, né, da condição humana querer ajudar o próximo, né? E as pessoas em situação de rua, elas, por estarem numa situação de extrema vulnerabilidade, elas necessitam dessa ajuda. Quando o poder público não tem braço e muitas vezes não tem condições suficientes, nós temos quase 6 mil pessoas em situação de rua. Então, às vezes, realmente não há políticas públicas suficientes que consigam, né, suprir essa demanda. Então, a sociedade civil, ela se organiza, as ONGs, e, enfim, as pessoas, e tentam auxiliar de uma certa maneira. Então, isso realmente, vedar isso na totalidade, penso que não é possível. Mas organizar uma forma de melhor distribuição, né, isso pode ser feito, né? Até porque nós temos, quando a gente fala, né, em pessoas em situação de rua, nós temos que tentar resgatar a cidadania deles, né? Então, às vezes, são pequenos gestos, pequenas ações que acabam tentando tirar essa pessoa da rua, né? Então, isso inicia por um prato de comida, inicia por um acolhimento, inicia por uma vestimenta, uma roupa que às vezes eles não têm. Agora que o secretário comentou um caso, eu me recordo de
conversando, né, com algumas pessoas e às vezes até a discriminação não está só do lado de fora, está dentro de casa de um homem, né, cujo filho de 10 anos estava sofrendo, né, os coleguinhas chamando eles de mendigo, né, e ele não queria mais que o pai levasse ele no colégio porque os amiguinhos estavam dizendo, pai, estão dizendo que tu é mendigo, que nós somos mendigos, né? Então é uma situação que para nós, né, que temos casa, que temos comida, às vezes é difícil de alcançar o que eles passam e o que eles sofrem, né? Então essa solidariedade, essa fraternidade, ela realmente é muito importante, né, vindo né, de todos os seres humanos, que a gente espera, né, esperaria que todos tivessem e que estendessem a mão. Então, o prato de comida, realmente, ele é né, uma das primeiras portas que já resgata essa cidadania das pessoas. Perfeito. Pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa no nosso programa e dentro de instantes a gente retorna aí com mais Porto Alegre em Debate aí para continuar falando sobre essa questão da distribuição de marmitas, das pessoas aí em situação de rua aqui no município de Porto Alegre. Até já. Meu nome é Arapuã Santana. Eu sou doutor em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, eu sou presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Seccional de São Paulo. Para as pessoas negras, os caminhos são mais longos quando não deveriam ser. Então, as cotas elas acabam equalizando, né, as chances desde o ponto de partida. E é dentro dessa perspectiva que eu acho que as cotas elas foram essenciais na minha vida, lá na graduação, para eu ter acesso a uma série de outros fatores que acabaram construindo o profissional que eu sou hoje. E dentro dessa ideia, eu também estou tentando fazer com que isso aconteça dentro da OAB de São Paulo, por conta de dar visibilidade a pessoas que também estão batalhando no dia a dia e querendo seu lugar ao sol. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, conversando aqui com o secretário municipal de Assistência Social, Matheus Xavier, a doutora Tatiana de Lorenzo, juíza corregedora do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a assistente social Jamile Saldanha e a Rose Carvalho, que é do PF das Ruas, uma ONG, uma entidade aí que auxilia essa população. Bom, começo esse bloco aqui com a Jamile. Jamile, até que ponto a distribuição de alimentos, enfim, não pode incentivar as pessoas enfim, recusarem o auxílio de órgãos oficiais, como a Secretaria, né, Municipal de Assistência Social, essas entidades públicas que buscam resgatar essas pessoas? A gente sabe que, a princípio, nenhum ser humano gosta, né, de morar na rua, de ficar na rua. Mas algumas pessoas têm essa mentalidade, né? De que essas pessoas estão lá porque querem, porque são incentivadas. Gostaria que tu discorresse quanto a isso, tu que já teve esse trabalho mais específico com esses cidadãos. Eu gosto muito da fala de uma escritora, filósofa brasileira, de Jamila Ribeiro, que ela fala que a gente precisa tirar da invisibilidade alguns problemas, alguns temas, para que a gente consiga, então, discutir e, a partir disso, pensar em outras possibilidades, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Não é incomum ter esse pensamento de que fornecer alimentos vai incentivar as pessoas, isso é muito difundido. O que é importante a gente pensar é que pessoas em situação de rua são demandas complexas e as pessoas não vão permanecer na rua apenas por um prato de alimento, né? O gaúcho adora um churrasco. Eu não sou gaúcha, mas eu também amo um churrasco. E nenhum de nós se sujeitaria a ficar na rua, mesmo tendo a garantia de ter picanha assada todos os dias, né? Mesmo tendo a garantia. Então, assim, quando a gente vai trabalhar com a população em situação de rua, outras demandas aparecem, não só da alimentação, mercado de trabalho,
do sistema judiciário, que alguns que têm ali conflitos com a lei, a dependência química, o uso, às vezes não tem a dependência química, mas tem o uso abusivo, que são questões diferentes, a questão do vínculo familiar, que já está rompido ou muito fragilizado, e várias outras questões que não nos passa refletir no nosso dia a dia, porque para a gente está encaixado. E o que acontece? De fato, o vínculo com essa população, ele precisa se estabelecer para que outros trabalhos possam acontecer. Então, o serviço, né, dos técnicos da Secretaria de Assistência Social chegar até esses indivíduos, ele é muito importante, porque, teoricamente, é onde se concentram os serviços e é onde tem a maior infraestrutura. Ainda que não se tenha todo o braço para dar conta, porque quando a gente pensa em demandas de alta complexidade, 5.000 pode parecer um número nem tão relevante quando a gente pensa numa população de 1,5 milhão de habitantes aproximadamente. Só que são 5.000 casos complexos, de diversas demandas. Uma pessoa em situação de rua, dificilmente ela vai ter um problema de saúde simples. Ela vai ter um problema de saúde de alta complexidade. Ela dificilmente vai ter um problema de conflito com a lei de questões simples. Ainda vai ter que ter a questão da documentação. Então, é sempre tudo muito complexo. Você consegue uma entrevista de emprego. Como é que essa pessoa se apresenta sem uma vestimenta minimamente adequada? Sem uma higiene pessoal que ela consiga ficar numa sala aguardando a entrevista. Sem que ela consiga, inclusive, se sentir à vontade para discorrer sobre a capacidade dela, porque ela não se sente confortável nem para estar naquele espaço. Então, esse vínculo, ele de fato, ele é muito importante. Eu cheguei a dar uma olhada no site da Secretaria, e até para entender ali como é que está o funcionamento do serviço, e uma foto me chamou a atenção. Tinham alguns profissionais sentados ao chão junto com um usuário. Você, de forma alguma, o secretário, o prefeito, a juíza, ninguém vai determinar que um profissional sente junto ao usuário no chão, né? Mas o fato do profissional se colocar em igualdade para ter acesso, isso também é uma forma de vínculo, né? Isso também é se colocar disponível. Então, a partir do momento que as instituições, as ONGs, elas estão também nesse radar da secretaria, e aí, claro, precisa ter interesse das instituições, precisa ter interesse da secretaria, dos outros setores, para que então isso se converse, porque muito dificilmente você vai conseguir fazer encaminhamentos para uma pessoa em situação de rua apenas com um único órgão. Na verdade, esse eu acho que é um dos grandes também desafios da secretaria, né? Porque, por exemplo, quando tem alguma situação com pessoas em situação de rua, o primeiro lugar que ligo é para abordagem social. E às vezes não é uma demanda da assistência, às vezes é uma demanda do SAMU, né? Às vezes é uma demanda de encaminhamento para o hospital, às vezes é bombeiro, às vezes é polícia, mas a abordagem social é a que recebe o primeiro telefonema, né? Então, esse vínculo, ele de fato é importante. As pessoas não vão permanecer na rua apenas pela garantia de um prato de comida. É muito mais complexo do que isso. E esse vínculo, de fato, ele é importante, inclusive, não só ter um número interessante de profissionais, mas ter a permanência desses profissionais nos campos de trabalho também são importantes. Porque se eu fico 2 meses aqui, mudo, 3 meses ali, eu, enquanto profissional, no momento em que eu estava construindo vínculo com aquela região, como a Rose, que já está atendendo há 9 anos, provavelmente mais ou menos naquele espaço, né? Então, você constrói um laço e é necessário, então, não só ter a quantidade de profissionais adequada para essa demanda, é claro, nunca vai suprir, até porque esses 5.000, eles não permanecem os mesmos, eles também são vários que chegam e que vão embora, né? E cada um chega com uma demanda mais complexa que a outra. Então, é um pensamento equivocado, né? Acreditar que as pessoas vão permanecer por conta de um prato de comida, mas esse vínculo, ele é importante. Esse prato de comida, ele precisa ser a porta de entrada para a assistência. Isso é um fato. Exato. A Jamile Rose comentou sobre esses vínculos que vocês criam com essas pessoas. Enfim, muitas vezes elas veem vocês, né, como, enfim, a única oportunidade, a única opção ali, né, de criar um laço de afeto, muitas vezes um canal de diálogo, né, em meio a tantas dificuldades, riscos, né, falta de confiança em muitas pessoas. Como tu observa essa questão, Rose, de que distribuir, enfim, alimentos às pessoas de rua poderia incentivar elas a continuarem nessa situação, a não procurarem a ajuda, não aceitarem, recusarem ajuda aí para sair dessa situação? Eu acho que
Pessoa em situação de rua sempre existiu, em tudo que é lugar, e sempre vai existir. No mundo. Em Porto Alegre, no Brasil, no mundo. Não vai ser isso que vai mudar. E como tu falou, né, solidariedade, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer pelas pessoas, é um prato de comida. E é o que eles esperam também da gente, esse acolhimento. Quando a gente entrega um prato de comida, a gente diz, pelo menos lá no meu grupo, é um bom dia, num olhar, é um diferencial, né? É um bom dia com olho no olho. Dignidade. É uma dignidade, exatamente. Nós tratamos eles com respeito, com dignidade. E quem está na rua, eu acho que espera um pouco isso. Eles se sentem invisíveis. E quando eles são tratados, quando eles são vistos por alguém, seja com prato de comida, seja por cobertor, que a gente entregamos muito agora no inverno, seja por qualquer coisa, eles se sentem acolhidos. Então, talvez, e por N motivos eles estão na rua. E quando eles são vistos, eles se sentem acolhidos. Nós somos a madrinha, me chamo muito de madrinha, né? Então, e é gratificante tu poder fazer alguma coisa por eles, entendeu? Então, eu acho que não vai ser isso que vai mudar. Sempre vai existir pessoas em situação de rua, e eu acho que é o dever de nós, ONGs, fazer alguma coisa, sim, o que a gente puder fazer, e o PF vai continuar fazendo, sempre que puder fazer. Só uma reflexão importante, a gente pensar enquanto munícipes de Porto Alegre, que essa não é uma realidade específica de Porto Alegre, né? Exato. Qualquer grande cidade, as pequenas cidades também têm seus números ali que se contabiliza, mas essa é uma característica das grandes cidades. Então, quem tiver a oportunidade de passear por outras capitais também vai presenciar um número expressivo de pessoas em situação de rua, porque isso vai muito além daquilo que a Secretaria vai dar conta, né? Tem toda uma questão ali do nosso modelo capitalista, envolve outras questões históricas que não é inerente a Porto Alegre, né? Isso é uma demanda do mundo. Perfeito. Gilberto, acho que é importante, não sei se mas pegar a fala, fico feliz de estar num debate tão qualificado, né? Pessoas que têm extremo conhecimento em relação à pauta e agregam demais nas suas percepções, né? O que eu acho que é muito importante também a gente ter muito claro, e eu acho que a Jamile falou muito bem sobre a questão do vínculo, porque a gente precisa para que as pessoas superem, eu acho que é o interesse de todos que fazem ações e que trabalham com o público da população de rua, é ajudar de alguma forma que eles superem a situação de rua. E o vínculo é fundamental para isso. Então, como eu comentei do caso do Chico, ele tem uma nuvem cinza e a maioria das pessoas tem essa nuvem cinza na cabeça delas e não tem uma perspectiva. Então, quando elas têm o mínimo da subsistência na rua, nos dificulta o processo de convencimento para tirá-las dali. Por isso que é importante que a gente consiga ter esse mínimo de subsistência nos locais adequados para a gente ter os assistentes sociais. Por exemplo, nós temos, e aí é um grande problema que nós temos na nossa cidade também, é que infelizmente, como as pessoas em situação de rua estão vulneráveis hoje, e elas recebem recursos, no 80% delas recebem o Bolsa Família, né, e tem prioridade para receber esse Bolsa Família. E nos dias de pagamento do Bolsa Família é os dias que a gente menos tem acesso aos nossos albergues e aos nossos centros pobres durante o dia. Então, porque quando a pessoa está em situação de rua, ela precisa do mínimo da subsistência, que é o valor financeiro e que é o alimento. Se ela tiver isso na rua, ela não cria o vínculo com nossos equipamentos que têm a possibilidade com assistentes sociais, com psicólogos, de tirar eles dessa situação e fazer a superação de rua. E principalmente é nesses nossos equipamentos e de forma organizada que a gente consegue evitar um grande problema, que é de que as pessoas em situação de rua sejam usadas por aquelas pessoas que estão usando da rua para cometer crimes. Que infelizmente a gente sabe que no meio dessas pessoas que precisam de ajuda, tem pessoas que estão cometendo crimes. E infelizmente a gente sabe que nesses locais onde tem aglomerações grandes de pessoas em situação de rua, nós temos tráfico de drogas. Sim. E quando a gente tem essa questão do tráfico de drogas, principalmente a gente tem visto e relatado no túnel da Conceição, a gente tem uma pesquisa da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Humano que a pessoa que está em situação de rua e trabalha com catação, né, o catador da reciclagem, ele recebe em torno de R$40 por dia, que é a renda que ele consegue com a catação. A gente já tem relatos que no túnel da Conceição, o tráfico está cobrando R$10 para as pessoas em situação de rua ficarem na Conceição. E por que isso?
porque todos os dias nós temos pelo menos 2 entregas de marmitas naquele local, onde é o cachorro quente, a pizza, é o churrasco no final de semana. As entidades solidárias e as religiosas também fazem essas entregas, só que acaba que nesse local eles entregam, além da alimentação diária todos os dias, que pelo menos 2 a 4 alimentações por dia, a entrega também de cobertores, de roupas e de barracas que estavam sendo vendidas a R$70 embaixo do Túnel da Conceição. Então, tu pagar R$10 para o tráfico para ter todos esses benefícios embaixo do Túnel da Conceição, acaba sendo atrativo. E isso a gente tem que trazer para a realidade das pessoas, as pessoas têm que ter essa consciência de que isso acontece, para entender o porquê da importância da organização dessa distribuição, para que a gente consiga fazer com que esses espaços não sejam tomados para quem quer fazer o mal e usar essas pessoas que estão em situação de rua e vulnerabilidade a seu favor. A gente precisa organizar essa distribuição em espaços adequados para que isso não aconteça. Então, por isso que a importância desse PL e que a gente consiga fazer a organização dessas entregas. Não é proibir, é organizar para que esse tipo de coisa não consiga continuar acontecendo na nossa cidade. Exatamente. Estamos chegando, faltam poucos minutos para terminar nosso programa, mas tem um outro ponto que eu achei me chamou bastante atenção. Alguns municípios, algumas cidades do estado de Santa Catarina que estão, enfim, determinando aquela internação compulsória, secretário, de pessoas em situação de rua, em drogadição, digamos assim, né, numa situação ali que elas não são mais capazes de se autogovernar. Aqui em Porto Alegre não tem nenhum tipo de política que promova esse tipo de internação compulsória por enquanto. Nós temos alguma lei que foi estabelecida pela vereadora Cláudia, que é sobre a internação humanizada. Mas o que a gente tem visto, e eu acho que isso que muitas cidades têm atuado, é que a gente tem, infelizmente, aumentado muito o número de problemas de saúde mental agravada nas ruas de Porto Alegre. E aí vem também pelas questões da política de desmanicomialização que houve e que muitas pessoas que estavam nesses locais hoje estão nas ruas. Nós temos casos emblemáticos na nossa cidade de pessoas que estão nas ruas ainda com uma colostomia, bloco de colostomia aberto há 1 ano e meio na rua andando, e a gente não consegue ter acesso a essa pessoa pela questão de saúde mental dela. Então a gente tem que trabalhar essa questão de saúde mental também, que é fundamental para que a gente consiga que os casos agravados, que estão cronificados na rua, a gente consiga pensar um encaminhamento para eles. A forma como isso é feito, aumento da questão dos nossos CAPs AD, que são importantíssimos para a gente conseguir acessar as pessoas. Nós estamos com uma política pioneira em Porto Alegre, junto à Secretaria de Saúde, que os consultórios nas ruas, que são as equipes que vão para as ruas fazer a abordagem, até um valor que veio da Câmara de Vereadores também, foi 2 milhões destinado para ampliar essas equipes com saúde mental, com um psiquiatra, com um redutor de danos e com equipes que estejam fazendo a busca ativa dessas pessoas na rua. Porque hoje o nosso grande problema é a questão do processo de convencimento da saúde mental e de álcool e drogas. Nós temos um indicativo dos últimos meses que nossas equipes de abordagem, que são mais de 120 pessoas que diariamente estão nas ruas, divididas em 11 equipes, atuando e acompanhando as pessoas abordando na rua. Na região da Cidade Baixa, nós tivemos 127 pessoas abordadas. Dessas 127, 98 se declararam usuárias de álcool e drogas e somente 8 pessoas aceitaram ir para o CAPS. Além dessa questão da saúde mental, nós temos a dificuldade de convencimento de acessar os nossos equipamentos, justamente porque eles querem um mínimo da subsistência. E se eles tiverem essa subsistência na rua, a gente tem essa dificuldade de conseguir fazer eles acessarem os equipamentos e pensar essa superação da rua. Posso só 2 pontos, bem rapidamente? É só importante a gente desmistificar algumas questões. Às vezes, algumas propagandas aparecem nas redes sociais, colocando como se a internação involuntária ou compulsória fosse algo muito simples, e na verdade tem todo um trâmite legal a ser respeitado, ainda que dentro ali das redes sociais esteja sendo utilizada uma linguagem muito simplória, como se fosse um sistema muito simples e muito fácil, né, a ponto da população pensar, nossa, tem o fulano ali naquela esquina, por que a prefeitura não pega logo e leva? Não é dessa forma, não é simples assim, né? Existe todo um trâmite legal que precisa ser respeitado, respeitando inclusive os direitos daquela pessoa, ela tendo ou não autonomia. Outro ponto, em relação ao que o secretário colocou, da questão do vínculo, de fato, alguns não se sentem à vontade, isso é um processo de conquista. O que é interessante é que, às vezes, no atendimento qualificado, ou quase sempre no atendimento qualificado, o profissional, não só assistente social, o psicólogo, o educador social, a equipe ali que compõe, inclusive CAPS, parceiro, grande parceiro,
ele tem condições de verificar demandas que o próprio usuário não percebeu, nem que ele tinha, por todo o contexto que ele já está inserido, e nem que ele poderia superar. Então, esse vínculo ele é importante, muito importante também nesse sentido, né? O profissional ele vai conseguir direcionar e construir um projeto terapêutico junto com a demanda do usuário, individualizada. Doutora, quanto ao que o secretário e a Jamile comentaram aí sobre essa internação compulsória, as pessoas acham que é algo simples, né? Mas tem o limite da própria dignidade desse cidadão. A gente já viu outros municípios, alguns anos atrás, também tentando implementar, enfim, várias ações, né, no judiciário acabaram bloqueando, né? Como é que a senhora vê? É possível, é plenamente legal os municípios promoverem essa internação involuntária? Como é que funciona isso? Essa questão é bastante complexa, né? Até porque a própria complexidade das pessoas, né? De como vivem as pessoas em situação de rua. Se a gente pega uma pessoa que vive numa família, que tem, né, todo um vínculo familiar e tem problemas mentais ou problemas de drogadição, essa família ela acaba gerindo, né, e buscando essa internação dessa pessoa que tem esses problemas. No caso das pessoas em situação de rua, elas não têm esses vínculos, né? Então, cabe realmente ao município tentar buscar uma maneira de buscar esse atendimento, né? Então, de fato, ele é bastante importante porque, como dito pelo secretário, o número de pessoas em situação de rua com problemas mentais, com problemas de drogadição, ele é bastante alto, né? A gente vê que muitas pessoas vão para a rua, né? Uma das grandes causas, né, da ida para a rua dessas pessoas, além da quebra dos vínculos familiares, realmente são os problemas mentais e são os problemas com drogadição. E a gente já ouve relatos também de pessoas dizendo, olha, eu não era usuário de drogas, mas eu fui para a rua, é uma situação tão degradante que eu acabei virando usuário de drogas até para tentar esquecer dessa situação, né? Então, por isso que o número realmente é bastante expressivo de pessoas usuárias de droga na rua, né? Que eles acabam ou vieram por isso ou acabaram se tornando depois que ingressaram na rua. Então, de fato, é bastante necessário que elas tenham esse atendimento, né? Que possuam buscar essas clínicas, buscar realmente um atendimento para tentar... a saúde mental, dependendo, acaba sendo para sempre. É uma condição que, às vezes, não tem como modificar, né? Mas a questão da drogadição, às vezes, a pessoa consegue se recuperar. Perfeito. Pessoal, está terminando o tempo do nosso programa, então aproveito que eu estou com a doutora Tatiana, já deixa aí o espaço para as suas considerações finais. Doutora, obrigado por ter participado aqui. Muito obrigada, obrigado pelo convite. Eu acho que esse é um tema de bastante importância, né? Que a gente realmente tem que começar a discutir mais, porque, como dito pela Rose, pessoas em situação de rua sempre existiram. Sim. E sempre vão existir. Só que o que a gente tem visto nos últimos anos é um acréscimo, né? Uma crescente número de pessoas em situação de rua. A cada ano que passa, esse número aumenta cada vez mais. Nós temos no Brasil mais de 350 milhões de pessoas em situação de rua. No nosso estado são mais de 14 mil. Então, e esse número realmente cada vez aumenta. Então, precisamos sim... os órgãos, as instituições, os poderes tentar unir esforços, né? Na verdade, como também dito, a gente precisa, para tratar dessa demanda, a gente precisa de uma grande rede de apoio, não é só o município, não é só o Poder Judiciário, não é só o governo do Estado, não são só as ONGs, sozinhos ninguém faz nada. Então, essa grande união de esforços de todos os poderes, de todas as instituições da sociedade civil, sim, pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, porque nós precisamos resgatar a cidadania e trazer dignidade a eles. Perfeito. Obrigado, doutora Tatiana. Rose, um minutinho aí para tuas mensagens finais, tuas considerações. Agradecer, então, pelo espaço, uma ótima conversa. Acho que temos muito ainda para conversar, né? E o recado que eu deixo é que
Ninguém está na rua porque quer. A experiência que eu tenho é essa. E eu acho que a gente deveria, como cidadão, fazer a nossa parte, né? Ajudar. E fica o convite, quem quiser conhecer melhor o meu projeto, me procurar e fazer a diferença junto comigo. Perfeito. Obrigado, Rose. Jamile, 1 minuto para as tuas considerações finais. Agradecer o convite e esse espaço. Pensar políticas públicas nunca é fácil. Pensar políticas sociais é extremamente complexo e a gente tem que ter em mente que não dá para pensar políticas públicas de cima para baixo. A gente precisa pensar junto com os indivíduos que estão inseridos nessa demanda, pensar nos profissionais que estão na ponta, né? A gestão ela é muito importante, ela é indispensável, mas a gente pensar nos técnicos que trabalham diretamente com a demanda também é muito importante para que a gente consiga trazer olhares diferentes, porque cada um vai trazer um olhar de acordo com aquilo que atende com a sua formação também, o seu espaço de trabalho. Então, a gente conseguir unir setores, unir funções diferentes, faz com que a gente consiga ter uma conversa, como disse a Rose, muito mais rica. E ter uma hora foi pouco para a gente, né? 50 minutos, 1 hora acabou sendo muito rápido. Então, que bom que a gente tem um espaço como esse e que a gente possa ter outros espaços assim também. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, volte sempre à TV Câmara. Secretário Matheus, 1 minuto para as tuas considerações. Primeiro, agradecer o convite e dar os parabéns à TV Câmara por trazer esse debate tão importante para a nossa sociedade. É um problema da nossa cidade que tem crescido, mas que a gente tem avançado com a questão dos serviços. Dizer que a Secretaria de Assistência Social fica à disposição para todas as pessoas, o cidadão que estiver nos vendo, assistindo, para tirar dúvidas em relação aos nossos serviços e principalmente a gente pede a colaboração, porque o nosso principal objetivo é conseguir fazer com que a gente consiga, para aquelas pessoas que precisam de assistência social, elas tenham acesso aos serviços e separar das pessoas que estão usando as pessoas em situação de rua para cometer crimes e fazer violências. Então esse papel é fundamental para a gente consiga organizar esse processo das entregas de alimento, do acesso aos serviços, e isso é fundamental para que a gente consiga fazer essa diferença, porque infelizmente hoje na nossa cidade tem muitas pessoas em situação de rua que estão sendo utilizadas por essas pessoas que querem cometer crimes, que se misturam neste meio e acabam furtando estabelecimentos, ameaçando pessoas na rua, e isso não é uma questão de assistência social, é de segurança pública, né? E aí por isso que a gente tem que conseguir separar as pessoas que querem assistência e que precisam, e que aí nós como assistência social vamos dar o suporte. E é importante reforçar que a melhor ajuda que as pessoas podem dar a essas pessoas é buscar o acolhimento. Nós temos a partir do nosso 156, opção 7, a gente tem a nossa central de abordagem, que todas as pessoas que vocês virem em situação de rua na nossa cidade e queiram buscar o melhor caminho para ela, que é superar a rua, buscando um acolhimento, é por esse caminho, por esse canal que a gente consegue fazer as abordagens sociais. Então agradecer a vocês pela oportunidade e nos botar à disposição aí para conseguir fazer com que cada vez mais pessoas em Porto Alegre que estão em situação de rua superem a situação e tenham de volta a sua dignidade e autonomia de vida que elas merecem. Exatamente. Muito obrigado a todos vocês pela presença. A TV Câmara está sempre aberta e esperamos vocês mais vezes aqui nos nossos programas. Bom, o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. E informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!